tudo quanto é qualidade que você conhece na sua vida. Uma vez eu escrevi numa Bíblia 80 e poucos atributos de Deus. Não sei de cor não, porque eu fui pensando, fui orando, fui vendo e foi saindo. Esses comuns a gente fala rápido, né? Os atributos de Deus são as qualidades dele. Agora, você não é feito à imagem e semelhança do Senhor? Você tem atributos de Deus? Com certeza. Mas você tem defeitos, falhas? Todos nós temos. Então, vamos supor que a sua qualidade semelhante ao Senhor seja bondade. Ele tem uma bondade muito grande. Você já é fiel, é honesto, não fala nada que passe da palavra. O outro tem uma misericórdia tremenda, estão entendendo? E Deus vai dando esses atributos, essas qualidades a nós, cada vez que nós o buscamos mais e mais e absorvemos e meditamos na palavra e com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos recebendo esses atributos, amém? Você medita no atributo de Deus, você começa a querer ser daquele jeito. E o Senhor trabalha na sua vida. Então você imagina cada um de nós aqui nesse lugar, com atributos de Deus, cada um tem um. E se nós estivermos aqui agora, vou fazer um parênteses, você acha que a glória de Deus está sendo manifesta neste lugar agora? Aqui onde nós estamos. Por quê? A glória de Deus se manifesta aqui porque nós estamos em obediência e submissão. Vocês obedeceram à direção que foi dada pela apóstola, pelo apóstolo, pelo neto, e vocês se dispuseram a vir sem questionar. E estão aqui em obediência. E parte da nossa vida de adoração é obedecer sem questionar. Porque nós amamos tanto esse Deus, mas amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o Espírito de Deus nos constrange a amá-lo por causa do grande amor que Ele deu e tem por nós. Então, voltando, para não perder. Então, você está aqui em obediência, a glória de Deus está sendo manifesta. Eu estou fazendo o que Deus quer, vocês estão fazendo o que Deus quer. Então, está cheio de atributo aqui. E lá no céu, os anjos estão dizendo, amém, o Senhor está feliz. Ele só diz assim, que pena que não estão todos aqui. Não é? Que pena que o pessoal do Riléu não está aqui, porque é levita também. Que pena que os que não puderam vir não estão. Mas nós vamos ministrar isso para eles depois, num curso menor, mais ainda condensado, num fim de semana, para que todos recebam. Por quê? Vocês são um corpo ministerial que tem uma responsabilidade enorme de levar a arca do Senhor na congregação. Eu levo a arca, toda a igreja leva a arca, porque nós temos o Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, mas vocês têm uma responsabilidade enorme de conduzir a adoração na igreja. Deixar que o louvor flua para a adoração, que é quando você tem a comunhão íntima com o Senhor. Amém? Então, aqui hoje está cheio da glória de Deus. Então, eu estou dando as dicas para vocês chegarem a uma conclusão. O que é a glória de Deus? É a manifestação da santidade de Deus naquele momento, amém? E o que é a santidade de Deus? É a soma dos seus atributos. Então, quando existe glória de Deus num lugar, é porque os atributos de Deus foram manifestos no geral. Alguém deixou de entender? Entendeu, Neto, isso? A presença dele é tão forte, porque ele vai se manifestar através da sua vida e da minha vida, da vida do Neto. Então, a glória, aí você diz assim, ai, o culto foi uma bênção. A glória de Deus se manifestou. Sabe por que se manifestou? Porque você estava cheio do Senhor.
Estão entendendo isso? Não é difícil. Então, é mais fácil você entender como você pode manifestar a presença do Senhor na sua vida, não é? Através, pode falar. Não é por uma pessoa, né? Todos somos responsáveis. Todos somos responsáveis. Você pode especificamente manifestar a glória de Deus se você está pregando, vamos supor, né? O apóstolo prega, foi tremenda a palavra e você se encheu. Você disse, nossa, foi glória. Mas, se não tivesse gente para ouvir, ele não ia poder pregar. Aí você está em obediência ali, manifestando e recebendo aquilo e sendo trabalhado por Deus, né? Então, essa é a diferença. Quando você busca, quando você tem comunhão íntima com o Senhor, porque é impossível, você, como o Neto falou logo no início aqui, é impossível você ministrar para uma congregação sem antes ter ministrado para Deus. Você tem que ter uma vida em que você ministre a Deus. Você, quando a gente fala ministrar, é servir, adorar, comungar, ouvi-lo. Por quê? Quando você está em íntima comunhão, Deus vai dar para você o quê? Estratégias. De tudo na sua vida. E é impossível, não se assustem com o que eu vou dizer, que como adorador, você não seja um intercessor. Porque quando você está diante do trono, Deus te dá estratégia para você interceder. E é impossível você estar envolvido na intercessão de uma igreja se você não tem tempo com Deus para adorar. Adorá-lo, para servi-lo, para comungá-lo, sabe? É você entrar no seu carro, que eu sei que muitos são assim aqui, e dizer, oi pai, tudo bom? Entende? Acordar de manhã e dizer assim, Senhor, bom dia Espírito Santo. Ai Senhor, que bom, aconteceu uma coisa pequena, mas assim, obrigada Senhor. Eu canso de mandar beijo para o Senhor. Por quê? Porque eu fico tão feliz com as coisas que Ele faz às vezes coisas tão pequenas na nossa vida, mas se você vê as pequenas, você vai ver as grandes coisas. Amém? Então, eu estou dando um apanhado geral, assim, já dei 3 ou 4 aulas aqui, bem pequenininhas, porque depois eu vou me deter em outras mais importantes. E tudo isso, esse propósito todo que Deus tem para nós, de adoração, e principalmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, segue o quê? Derrota do inimigo. Porque se você vive uma vida de adoração, o inimigo é derrotado na sua vida. Nós só não temos a derrota completa e a vitória completa na nossa vida, porque nós não vivemos numa vida de adoração completa, amém? Nós temos momentos de adoração, uns têm mais, outros têm menos, mas muitas vezes nós esquecemos de adorar a Deus e nós ficamos preocupados com coisinhas, com oração, com medo, com falta de fé, porque alguma notícia veio e a gente fica abalado. E na realidade, quanto mais você está diante do trono de Deus, mais em paz você vive. Né? Porque o Salmo 46 diz assim, há um rio que corre da cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus ajudará desde manhã cedo. Esse rio corre de onde? Do trono de Deus, não é? Ele corre para o santuário das moradas do Altíssimo. Onde é esse santuário das moradas do Altíssimo? Aqui em nós. E esse rio é o rio que vem e nos descedenta em todas as áreas que a gente precisa. Amém? Não estou falando muito difícil não, né? Porque tem menina ali, Liginha. Amém? Então, assim, quando você está diante do trono de Deus, Deus vai te dando as estratégias, a direção. Você não gasta tempo. Eu tenho experimentado isso tanto na minha vida, mas tanto. Você não gasta tempo intercedendo.
se desgastando, porque intercessão cansa, pedir cansa, lutar com o inimigo cansa. E quando você adora, você relaxa. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu estou fazendo uma coisa toda assim. É uma salada de frutas hoje, mas eu estou seguindo o que o Espírito está mostrando. Eu tive uma experiência há uns mais de 10 anos atrás, eu não me lembro direito, está anotado, mas eu não lembro a data, eu preciso até lembrar. Eu estava adorando a Deus, ajoelhada, no meu quarto, na cama, em frente à janela. Então, a cama aqui, outro lado da cama lá, a janela lá. Eu estava adorando a Deus e eu estava ali, sabe quando você está de uma forma que parece que você vai dormir? Já sentiram isso em adoração? Quando você está sozinho com Deus? O que você faz quando você sente isso? Que você quase dorme. Qual é a sua tendência? Vamos ver, responde aí quem já passou por isso. Você fica triste, feliz? Você fala assim, puxa vida, que coisa chata. Estou querendo adorar a Deus e eu dormi aqui. Deus está te dando descanso na presença dele. Amém? E eu estava naquela, assim, de quase sair da adoração para a contemplação, que é outro assunto. Não tem nada a ver com a gente agora. E aí, de repente, gente, eu não tenho visão aberta, mas eu tenho visão. Eu vi um príncipe, da cintura para cima, porque eu não podia ver para baixo, né? Porque tinha a cama ali, eu estava ajoelhada. E eu vi aquele príncipe, sabe príncipe medieval de Romeu e Julieta? Eu vi aquele príncipe, vestido de um azul, naquelas cores, com uma pena aqui, cabelos cacheados, boina, olhos azuis. Aí eu lá, não saí dali não, fiquei, ó Deus, um príncipe, olha só, um anjo teu, Senhor. Né? Aí Deus falou assim, olha os olhos. Quando eu olhei os olhos, eram olhos azuis. E eu tinha um espírito familiar. Ou seja, o que é espírito familiar? Aquele que te acompanha para te perturbar. Por isso chama familiar, ele gruda em você. Até que você descobre e você, né? E toda vez que aquele espírito aparecia, era um coelho de olho azul, entendeu? Coisas assim. E eu repreendi e saía. E aquele príncipe ali na adoração, eu falei, Senhor. Aí Deus falou assim, olha os olhos. Aí eu falei, Senhor, um principado. Aí Deus falou, é. Eu falei, puxa, tudo na mente, eu não abri a boca. Eu dizia, puxa vida, justo na hora que eu estou adorando, vou ter que parar para lutar com esse diabo. Deus falou, não. Apenas me adore. Nessa época, acho que tem uns 15 anos, 18 anos mais ou menos, eu não tinha um conhecimento que eu tenho hoje. A gente vai crescendo. E eu achava que para poder derrotar principados, era só guerreando. E Deus falou, comece a me adorar. Aí eu abri a boca e comecei a adorar a Deus, falando palavras de adoração. E conforme eu comecei a falar, eu vi no reino do Espírito que as pernas dele estavam sumindo. Depois as coxas. Depois ele ficou só aqui da cintura para cima, ele não tinha mais corpo embaixo. Aí eu discerni o que era aquilo, amém? E eu comecei a intensificar a adoração. No que eu intensificava a adoração, ficou a cabeça. E quanto mais eu orava, mais aquela cabeça ficava. Por quê? A cabeça é a cabeça. E eu recebi de Deus uma direção assim, faça uma adoração agressiva. Eu nem sabia o que era isso. E eu